Olá, doutores! Muito bem-vindos ao Júri Especial para Advogados. Eu sou Daniela Mascarenhas, Relações Públicas, especialista em marketing jurídico e gestão legal. E hoje você é meu convidado especial e é convidado da doutora Thaisa para ouvir sobre comunicação humanizada, comunicação positiva na sua advocacia. Antes de passar para a doutora Thaisa, eu preciso dar algumas informações para você. Você que está assistindo o Júlio, nesse momento e em outros períodos, e ainda não fez a sua inscrição, você não acha que está na hora de fazer? O Júlio, pela primeira vez, está contando com a parceria inédita dessas marcas. Preste bem atenção. A DV Box, Jus Brasil, Instituto Brasileiro de Coach Jurídico, Fenaló 2019, Courrier Inteligência Jurídica. Quando você se inscreve no Júri Especial para Advogados, você tem acesso a uma série de conteúdos gratuitos, inclusive um treinamento muito especial que a DV Box está dando para todas as pessoas que estão inscritas, que é a imersão digital na advocacia, é uma oportunidade de você conhecer os bastidores de uma advocacia digital. Enfim, é um treinamento, se não me engano, de 24 horas aula, e você tem acesso gratuito, basta se inscrever no Júlio para receber esse material, para ser disponibilizado esse material para você. Além disso, você concorre a diversos prêmios e, claro, vários materiais extra que nossos consultores, nossos parceiros estão disponibilizando aqui no Júri Especial para Advogados. Mas eu não vou falar muito, eu só queria deixar esse recado para você. Hoje nós vamos receber a doutora Thaisa Vitória, e ela vem, inclusive, com uma provocação, tá? Ela vai nos facilitar a noite de hoje, e ela vem com a provocação dizendo que a advocacia não é licença para grosseria. Em verdade, ela acredita, e vocês vão perceber na noite de hoje, que a gente precisa, a ideia não é só falar. Eu acho que o grande desafio da comunicação é ser compreendido. E ela vai... Eu não vou me estender muito, eu vou passar direto para ela. A doutora Thaisa é coach, é advogada, é facilitadora da comunicação positiva. Enfim, eu vou deixar que ela se apresente, que ela fale, porque o conteúdo é maravilhoso e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Com vocês, doutora Thaisa Vitória. Olá, doutores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Júlio para Advogados. Eu quero agradecer a sua presença, agradecer a participação de todos durante todos esses dias, agradecer principalmente a Daniela Mascarenhas por essa iniciativa que vem beneficiando milhares de advogados há tantos anos, que é o Júlio para Advogados, né? Que ela reúne os mais renomados gestores, consultores de gestão, profissionais que vêm auxiliando advogados e outros profissionais de outros segmentos a desenvolverem vida e carreira. Meu nome é Thaisa Vitória e eu também auxilio profissionais na construção de melhores resultados na sua vida, nos seus negócios e na sua carreira. Então, hoje o nosso tema é comunicação positiva para advogados. Eu imagino que você tenha se interessado por esse tema para aperfeiçoar o seu atendimento, para melhorar os seus resultados nos seus relacionamentos, para deixar de cuspir fogo ou engolir sapo nas suas interações. E eu quero começar com uma provocação. Por favor, não se ofenda. Acompanhe essa apresentação com a mente aberta e o coração aberto. Porque o nosso propósito aqui é que você tenha melhores resultados nos seus relacionamentos, para que você consiga prospectar clientes mais qualificados, para que você tenha uma entrega de serviço jurídico mais qualificado. E a advocacia é feita de pessoas para pessoas, não há como ser diferente. Então, a primeira provocação que eu quero fazer para você é: a advocacia não é licença para grosseria. Vamos começar a nossa conversa aqui falando do SED, que trata do tema da urbanidade, de modo muito particular, nos artigos 44 e 45. E ele diz:
Deve o advogado tratar o público, os colegas, as autoridades, os funcionários com respeito, discrição e independência, exigindo igual tratamento e zelando pelas prerrogativas a que tem direito. Esse é o artigo 44. Vamos lá. O artigo 45, ele fala: impõe-se ao advogado, Inhanesa, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços. Ele aqui no artigo 45, ele já fala da comunicação positiva. O Código de Ética Profissional anterior, na quinta seção, já determinava que o advogado deveria manter em todo o curso da causa perfeita cortesia em relação ao colega ex-adverso e evitaria fazer-lhe alusões pessoais. O antigo regulamento da OAB considerava no artigo 27 como infração disciplinar faltar de modo inequívoco e injustificado aos deveres de confraternidade com os demais colegas. Então, percebam aqui a nossa situação, que ela é grave. A própria lei, o regulamento, né, que disciplina a nossa atividade, a nossa casa-mãe, que é a OAB, ela já traz a questão da comunicação positiva nos seus ditames. E embolei aqui, gente. Na contemporaneidade, os advogados, eles assumem múltiplas funções, a gente sabe disso. No seu cotidiano se configura um verdadeiro malabarismo, sem fim, a gente fica carregando muitos pratos ao mesmo tempo. E muitas vezes a rotina apresenta dificuldades de ordem relacional. Isso acontece principalmente pelas lacunas da nossa comunicação. A gente percebe que mesmo depois de milhares de anos de fala, a maioria das pessoas ainda não domina a boa comunicação. Sim, doutores, porque muitas vezes o que dizemos não é o que realmente queremos dizer. E os conflitos nascem justamente dessa dificuldade de se fazer compreender e de compreender o outro. Mas, felizmente, há solução para tudo isso e você está aqui no lugar certo para se aperfeiçoar nessa questão. E uma dessas soluções é a ferramenta comunicação positiva, uma metodologia que apresenta técnicas de comunicação não violenta, programação neurolinguística e coaching jurídico para aprimorar os relacionamentos em geral. Todo raciocínio que a gente vai fazer aqui parte do ponto que todos os seres humanos possuem necessidades e ninguém diverge disso. A gente sabe que é humano desejar, que é humano sentir fome, que é humano sentir frio, que é humano sentir desejos dos mais diversos. A oposição entre nós começa a acontecer, começa na discordância entre o que é interpretação do que é fato, também no momento da escolha das estratégias para o atendimento das próprias necessidades e, por fim, da inabilidade em construir pedidos assertivos, pedidos que fazem com que as pessoas nos atendam o quanto possível. Uma comunicação negativa gera emaranhamento nos relacionamentos e ainda sobrecarrega a nossa rotina, gerando estresse. Tanto é que os advogados, tem um artigo sobre isso no Jus Brasil, os advogados, a advocacia é a quarta profissão mais estressante do mundo. Em resumo, para a nossa introdução, a comunicação positiva, ela distingue observação, o que a gente está vendo, dos julgamentos sobre o que a gente está vendo. Ela distingue sentimentos de opiniões. Ela distingue necessidades das suas estratégias. E ela distingue pedidos de exigências, perguntas de afirmações. Estamos tão presos à necessidade de agilidade e imersos, mergulhados em prazos, sufocados pelas prioridades, que não enxergamos o quanto a nossa comunicação pode ser violenta e superficial. E essa superficialidade, muitas vezes, é permeada de gracejos, sarcasmos que grudam em nós e destilam, é tal como um encanto perverso, sabe? Muitas vezes, algumas brincadeiras que os colegas fazem, elas se apresentam com uma máscara de riso, de graça, mas, na verdade, ela está escondendo, assim, um ódio, uma raiva, uma negatividade muito grande. O mestre Nelson Hungria,
nos comentários de direito penal, ele lembrou que uma coisa é gracejar, outra é ridicularizar. E a ironia, ainda que graciosa e com candura, costuma mascarar a comunicação negativa. E isso é muito comum nos discursos jurídicos. O advogado, cuja ferramenta básica de trabalho é a palavra, precisa saber distinguir o que seja o seu direito de voz do seu cliente, dos gracejos, ironias e cinismo. Comunicação positiva é um instrumento para aprimorar os relacionamentos pessoais e profissionais. É um método de resolução de conflitos, mas não é só isso. Ele encoraja seus praticantes a se conhecerem mais profundamente. A comunicação negativa, doutores, por outro lado, é aquela que nos desconecta das outras pessoas, onde quem ganha a cena são os nossos pensamentos moralistas, julgamentos reducionistas, sempre no jogo ganha-perde. E como resultado da prática da comunicação negativa, temos a desconexão humana. O artigo 15 do CPC nos revela o cuidado com a comunicação negativa ao dispor que é defeso às partes e seus advogados empregar expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao juiz de ofício ou a requerimento do ofendido mandar riscá-las. E no parágrafo único diz: quando as expressões injuriosas forem proferidas em defesa oral, o juiz advertirá o advogado que não as use sob pena de ser cassada a palavra. Então, a nossa maior ferramenta é a nossa palavra. Imagine que a própria lei coloca a possibilidade dela ser cassada se a gente usar de modo negativo. E a comunicação negativa se equipara às palavras aviltantes e de insultos também. Mas não só isso. Não só xingamentos, não só palavrões, não só ironias, mas quando a gente fala algo que não corresponde à verdade, a falta de transparência também é uma expressão da negatividade na comunicação. As palavras escritas e orais devem se compatibilizar com a linguagem no estilo discreto e solene, ou seja, positiva. A utilização das expressões injuriosas no processo se equipara àqueles atos atentatórios à dignidade da justiça, mencionados no artigo 600 do CPC. Então, observe que não é brincadeira, não é estilo. A gente não pode confundir personalidade, autenticidade com sincericídio. E observe que a própria lei, ela nos tira o direito de ter essa prática da negatividade na nossa comunicação. Ao contrário da comunicação negativa, a comunicação positiva se baseia em habilidades de linguagem que fortalecem a generosidade humana, mesmo em condições adversas, nos ajudando a reformular a maneira pela qual nos expressamos e escutamos as outras pessoas. Ao invés de sermos reativos, cuspindo fogo, ou falsearmos a verdade, engolindo sapo, a gente cria respostas conscientes, embasadas na clareza do que estamos percebendo, sentindo e desejando. O direito existe, a evidência, para possibilitar harmonia e paz sociais. Ele intermedia as forças entre os homens e seus interesses. A comunicação no direito constitui uma das principais engrenagens desse mecanismo pacificador. Entre o comedimento e a liberdade de expressão, há uma linha limítrofe que precisamos examinar com muito cuidado. As palavras governam o mundo, trazem paz ou produzem guerras. Escritas ou faladas, elas são armas insubstituíveis com que o advogado realiza a sua função nesse mundo. Nossas ferramentas, lembra Canelucci, são mais do que palavras. Não são mais do que palavras. Sejam elas escritas ou faladas, mas a nossa principal ferramenta é a palavra. E a comunicação positiva trata-se, portanto, de uma abordagem que se aplica de maneira eficaz em todos os níveis da comunicação, não só na elaboração de defesas, não só na prática jurídica, não só na técnica jurídica, não só no direito, na aplicação das leis, rumo ao atendimento da tutela do seu cliente. Mas também podemos aplicar nos cenários de autogestão,
Imagina que na área de autogestão, a gente aprende a desenvolver uma expressão mais honesta sobre quem a gente é, através do autoconhecimento, aumentando as chances de sermos compreendidos e respeitados em nossa fala, sem usar de manipulação, ameaça e sem violar a nossa essência. Então, quando cuidamos da nossa comunicação, no aspecto da autogestão, a gente promove autoconhecimento e a gente se conhecendo melhor, a gente consegue comunicar melhor às outras pessoas o que a gente quer. E nessa dinâmica de comunicar melhor, vem os relacionamentos. A comunicação positiva capacita você a ouvir com empatia, a fazer observações sem julgar as pessoas, a identificar e expressar as suas emoções e sentimentos, a descobrir as necessidades atendidas e não atendidas das outras pessoas e, principalmente, a formular pedidos de forma inteligente, de forma objetiva, gerando mais harmonia nas relações. Essa metodologia que eu estou falando aqui, aplicada já ao marketing jurídico, que é a prospecção de clientes, é capaz de gerar aproximação com as pessoas sobre as perspectivas das suas necessidades, e não apenas numa abordagem jurídica. Imagine também o quanto essa ferramenta que eu estou falando para vocês é interessante e essencial no suporte ao cliente. Imagina que depois do marketing você fechou o contrato. Imagina o seguinte, agora uma situação que é muito comum entre os advogados. Sabe aquele cliente que te liga quase todos os dias para saber do processo dele? Você sente, eventualmente, quando isso acontece, que a sua competência é questionada e que parece que o cliente não está confiando no seu trabalho? Qual é o advogado que nunca sofreu isso pelo menos uma vez na vida? Que nunca ouviu esse tipo de pergunta? Ah, doutor, quanto tempo vai demorar o meu processo? Ah, entendi, doutor. Mas não dá para me dar uma média, mais ou menos, de quanto tempo vai durar? Pela sua experiência. A sensação de impotência é terrível, já que a gente não pode, de forma alguma, dar garantias de resultado de duração de processo. E as cobranças? Mesmo garantindo que avisaremos ao cliente sobre qualquer novidade em seu processo, ele liga, manda mensagem, cobra, manda mensagem no WhatsApp, áudios imensos fim de semana. E a culpa não é 100% dos advogados, mas a comunicação é 100% responsável pela falta de clareza que gera esse tipo de situação. Mês passado eu atendi um advogado, cliente, no atendimento de coaching, que desabafou sobre a queixa de uma cliente. Essa cliente dele alegou que conheceu outro advogado e esse outro advogado alertou ela sobre a demora do processo, insinuando que a ação poderia ir mais rápido se o advogado estivesse mais atento. Mas como é que a gente lida com essas cobranças, com essas acusações, sem ter que fugir dos clientes, sem ter que ser grosseiro, sem ter que ser negativo? Primeiro, precisamos entender sobre o enfoque da comunicação positiva, o que se passa na mente dos clientes, quais são as suas necessidades, e para isso eu te convido a ser um deles. Imagina agora, troca o seu nome, coloca o seu nome é João, coloca Mário, seu nome é Maria, coloca Mariana. Imagine a situação. Você está com uma dor estranha no peito, vai a uma clínica e o médico passa uma bateria de exames. Você cumpre a exigência, retorna a consulta com toda a papelada na mão, Atrapalhou a tua rotina, atrapalhou o teu tempo, foi fazer todos os exames, pegou fila e chega lá com toda a papelada, atende o pedido do médico. E aí, por sua vez, pede mais alguns dias para avaliar seu caso, o médico, e fica durante esse tempo sem contato nenhum. Imagina, você levou toda a documentação, o médico disse que ia estudar o seu caso e não marcou nenhuma consulta, não marcou retorno e disse que ia te retornar, Nas práticas médicas, normalmente se marca retorno, mas vamos supor que nessa situação não se marcou um retorno. Você produziu todas as provas, você produziu todos os exames e ele ficou ali para te dar um retorno e não te liga. Como é que você ia se sentir? É exatamente dessa forma que o nosso cliente se sente quando a gente não dá feedback. E o feedback, a transparência, é um dos pilares da comunicação positiva. A comunicação positiva, ela se estabelece com duas pernas, são dois pilares que sustentam ela. Um pilar é a empatia, é a nossa capacidade de compreender o outro.
E o outro pilar é a autenticidade, que é a nossa capacidade de ser verdadeiro com o outro, de falar a verdade, de ser transparente. Essas duas vias é que formam uma comunicação positiva. Então, quando a gente fala de dar retorno ao cliente, a gente está falando de autenticidade, a gente está falando de empatia, a gente está falando da prática da comunicação positiva. E quem passa por problemas da natureza jurídica naturalmente fica apreensivo, perde o sono. E o que a maioria dos advogados não entende é que poderiam evitar toda essa cobrança de clientes implantando um sistema de comunicação positiva. A maior queixa dos clientes contra advogados, aí de clientes de advogados contra eles, após o fechamento do contrato, se refere à ausência de comunicação, ou seja, a falta de transparência, de feedback. Isso revela duas falhas na gestão desse aspecto. Primeiro, é a ausência de fluxo de informação adaptadas ao cliente, tanto na escrita como da frequência do envio. E o segundo aspecto é a inabilidade da gestão de expectativas do cliente. E tudo isso está dentro da comunicação. E sobre a inabilidade na gestão de expectativas do cliente, a gente percebe que muitas vezes os advogados fazem um atendimento encantador, explicam tudo que podem, mas terminam fazendo promessas que dificilmente conseguirão manter. E isso vem do medo da escassez, o medo de não fechar aquele contrato. E essas promessas não se referem ao ganho da causa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de promessas de, pode me ligar a hora que for. Tá, eu estou contigo, eu vou te explicar tudo direitinho, fica tranquilo. Promessas desse tipo. Acontece que um contrato jurídico, assim como um casamento, por exemplo, não se garante por assinaturas, mas sim pela forma como as partes se relacionam após a cerimônia. Se você precisa de 10 dias para ajuizar uma ação, você deve comunicar isso de forma clara ao seu cliente. Se você precisa de 20, ou de 30, ou 40, informe, combine isso com ele. Não diga que vai fazer em uma semana, não diga que vai fazer em 3 dias. Se o caso exige um ingresso imediato, uma tutela antecipada, ajuste a sua rotina para fazer isso, ou então seja honesto e não pegue o caso. O importante é que o cliente saiba do escritório sabendo em que dia a ação dele será ajuizada, como tudo vai funcionar até o arquivamento do processo. A transparência, que é um elemento da comunicação positiva e que vai gerar um encantamento real e a fidelização do seu cliente. Desse modo, você segue fortalecendo a relação de confiança, que é fundamental na dinâmica cliente-advogado. Lembre-se do seguinte, o cliente não é obrigado a conhecer os detalhes da sua atividade. É seu dever criar um manual do cliente, um passo a passo onde ele entenda na linguagem dele como tudo vai acontecer depois da assinatura do contrato. E se ele não entende a natureza complexa da sua advocacia, isso não significa que ele seja ignorante, mas apenas que ele não foi educado para isso. E que a comunicação não foi suficientemente clara, portanto não foi positiva. Do ponto de vista do mercado, doutores, culpar o cliente por sua ignorância, né, com relação às suas dinâmicas internas, é um pedido público de falência. E muitos colegas fazem isso, reclamando, né, compartilhando memes contra clientes, não sabendo que isso é um tiro no pé. A dificuldade de lidar com clientes é consequência de modelos de advocacia focados apenas na qualidade do serviço jurídico, nos prazos em si, mas não na experiência do cliente. Por isso é fácil confundir nomes com números de processo. E essa lacuna se dá pela ausência do aperfeiçoamento da comunicação com o cliente e com o mercado. Afinal, a gente passa 5 anos aprendendo a aplicar o direito, mas a comunicação que veicula essa aplicação, essa com certeza foi relegada a 4º, 10º, 20º plano. Os problemas de suporte ao cliente na advocacia são tão frequentes que já existe entendimento de que o advogado que não presta informação claras ao seu cliente pode até indenizá-lo. Existem casos em que o advogado sofre condenações por negligenciar o direito de informação ao cliente e quando só prestam informações genéricas. Considerando que o advogado deve esclarecer o seu cliente sobre os limites da sua atuação, faltar com esse dever pode caracterizar ato ilícito passível de indenização. Esse entendimento foi da 20ª Câmara Civil
da Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que confirmou por unanimidade a decisão de primeiro grau, que condenou um advogado a indenizar sua ex-cliente em R$ 4.400 por danos morais e materiais. Ok? No caso, a autora contratou o serviço do advogado, né, em determinada data, para atuar nos autos de uma reclamação trabalhista na qual era rével. Na troca de e-mail, seus pedidos de informações sobre o processo eram respondidos de forma genérica pelo advogado. Passado 2 anos do acordo e após terem desembolsado R$ 400 a título de honorários, o cliente descobriu que a sua procuração sequer fora juntada nos autos. Com reiteradas penhoras online nas contas correntes em que recebe seus proventos, ela se viu com a dívida trabalhista majorada ao longo desse período. Diante disso, em agosto de 2010, ela decidiu revogar a procuração e ajuizar a ação, requerendo a condenação do advogado ao pagamento da indenização por danos morais e danos materiais. E na sua contestação, o advogado, né, o nosso colega, ele afirma ter sido procurado pela autora para descobrir o motivo do bloqueio do seu salário. Ele diz na sua defesa que ele foi procurado, ele foi contratado para uma consulta específica e não para o patrocínio de uma defesa. E assim que foi informada, ela teria pedido a ele um suporte jurídico ao processo, que consistia em fornecer explicações sobre o andamento processual. Segundo o nosso colega, o trabalho contratado correspondia somente às informações jurídicas, sem efetiva atuação nos autos. Então, perceba como a comunicação positiva é importante aqui, como a clareza dos dados, como a formalização dos acordos é tão importante aqui. Ele foi condenado e ele teve, sim, alguma responsabilidade, não por um serviço mal prestado, porque ele estava entendendo que foi contratado para outro, mas a falta do feedback aqui. E ainda por conta desse caso, o advogado chegou a ser alvo de processo administrativo e disciplinar no Tribunal de Ética de São Paulo. Então, observe que é muito complicado essa situação. Isso demonstra como a informação didática e frequente deve ser uma prioridade para o advogado. Transparência é um reflexo, é um atributo da comunicação positiva. E quando o seu escritório tem poucos clientes, você conhece todos, ou a grande maioria pelo nome até, sabe identificar o caso de alguns deles. Você, inclusive, consegue contar de cabeça. Mas quando a sua carteira começa a crescer, ou já é muito grande, prestar informações e se antecipar o contato do seu cliente já não é tão simples assim. Então, doutores, manter o cliente informado dos principais atos e fatos do processo e de outras informações não é um diferencial. É sobrevivência, é ponto básico de serviço. Agora, o que você me diz das informações extraprocessuais, aquelas que geram encantamento no cliente? Você já imaginou como seria maravilhoso se você tivesse um sistema de relatórios que demonstrasse ao seu cliente todo o seu trabalho, mesmo sem nenhum andamento processual novo? Como tradição, doutores, a maioria dos advogados não vê muito valor na implementação de um sistema de comunicação positiva para o cliente, a menos que comecem a perceber perda de contratos, manchas na sua imagem, ausência de indicações e bloqueios na prospecção. Até que o pior aconteça, os prazos sempre serão a prioridade, infelizmente. E em tempos de redes sociais, esse problema pode se agravar ainda mais. Se o cliente resolve colocar a boca no trombone, mesmo que não haja reclamações expressas, como eu disse anteriormente, a falta de informações, a comunicação negativa, negligente, além de ser uma expressão de uma comunicação ineficaz, pode acarretar diminuição de indicações e uma possível até falência do escritório. Na prática profissional, já vimos que advogados que se mudaram e sequer informaram para o seu cliente. Já vimos de um tudo, né? Então, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade demonstrar ao cliente tudo que é feito em seu proveito. Comunicar de forma antecipada e clara quais as informações serão prestadas, bem como oferecer um canal de suporte ágil importante para que o seu cliente se sinta mais seguro. A comunicação do serviço não deve esperar pela solicitação do cliente, ela deve se antecipar. E, além disso, deve ser frequente. Mesmo que não haja movimentação processual, você pode entrar em contato com o cliente para tranquilizá-lo da sua presença, pois tudo está saindo como programado.
E se não há o que comunicar, pois o processo está na inércia, está emperrado, como quase a maioria, há coisas que podem ser objeto da sua comunicação com o cliente de modo positivo, como um artigo educativo, informações sobre a sua ida no fórum para agilizar o processo dele, compartilhamento de notícias jurídicas, uma mensagem motivacional, a divulgação de um evento promovido, datas comemorativas, enfim. Faz parte de uma advocacia de sucesso a prática de uma comunicação positiva que se preocupa com a satisfação do cliente em todos os aspectos. Um advogado deve ter uma rotina de retorno a contatos, que seja claro, de modo frequente. Combine com o seu cliente em que frequência você vai falar com ele. E é claro, dependendo da sua área de atuação, se você for um criminalista ou um advogado empresarial, você tem que ter mais disponibilidade. Mas cuidado, 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 para tudo aí, cuidado. Não vá perder a mão nesse processo de implementação da comunicação positiva. Comunicação positiva não é subserviência. Servir não é submeter. Existem advogados que se perdem, né, que pecam por excesso de conexão, que procuram criar contato frequente com o cliente, mas de modo emocionalmente vulnerável, e cria relações de dependência emocional, e aí começam os abusos de todas as formas. Comunicação positiva não é uma comunicação permissiva, subserviente, abusiva, é uma comunicação clara, em que você mostra para o seu cliente o que você está fazendo com uma certa frequência, utilizando de termos mais positivos, utilizando de uma linguagem mais objetiva, mais estratégica. E aí ele consegue perceber a sua presença, o seu empenho, a sua dedicação, e a fidelização acontece. Agora, nos casos de relações de dependência, isso também não é positivo, isso é negativo. E aí isso acontece pelo medo de desagradar o cliente, e esse padrão coloca em risco o atendimento de toda a carteira, porque prejudica a sua prospecção, prejudica a sua entrega de serviços. Comunicação positiva é muito mais do que isso. É uma filosofia de humanização que pode trazer benefícios para todas as áreas da sua advocacia e da vida. E para finalizar a nossa conversa aqui sobre comunicação positiva aplicada à advocacia, eu quero deixar para vocês algumas palavras sobre serviço, porque advocacia é serviço. Tem advogados que têm raiva de cliente, e a gente não percebe isso de modo muito claro, a gente percebe isso na rotina. Quando eu faço algumas atividades, algumas vivências de comunicação positiva para advogados, a gente faz simulações, a gente percebe o quanto de ódio, o quanto de projeção, o quanto de negatividade está envolvido na palavra cliente, está envolvido na figura do cliente. Então, se o advogado está com problemas emocionais nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos familiares, ele vai projetar isso também nos relacionamentos profissionais. Se ele está com fobia social, se ele está com mágoas que ele não quer observar e liberar e gerenciar, ele vai projetar isso no cliente, porque são pessoas, pessoas para pessoas, não é diferente. E no primeiro momento o cliente vai ser bem tratado porque ali está representando uma possibilidade de um ganho financeiro. Mas depois, na parte do relacionamento, vai vir a falha. Então, a comunicação positiva nos ajuda a ter esse melhor domínio, melhor gerenciamento de nós mesmos enquanto interagirmos com outras pessoas, com nossos clientes. E isso vai gerando um efeito borboleta, vai gerando um efeito maravilhoso. As pessoas começam a te procurar com muito mais facilidade. E agora eu vou tecer aqui as palavras para a gente terminar. Eu quero que você deixe aí a sua pergunta. Coloque o seu caso, coloque sua dificuldade de lidar com o cliente, de expor, de colocar limites, de falar realmente o que você pensa. Coloque aí a sua dificuldade ou a facilidade de lidar com as pessoas. Eu consigo te auxiliar através desses comentários e vou fazer esse trabalho aqui no Júlio para te auxiliar. Então, vamos lá. Dons não nos transformam em autoridades, mas em servos. Dons não são escadas construídas para produzir hierarquias ascendentes, mas descendentes. Geram serviçais que quanto mais se abaixam, maior será o seu conceito diante do alto. Dons não passam de serviços prestados ao corpo como um todo. Seus portadores são servos e não donos do corpo. Enquanto servirem para alguma coisa, Deus estará a seu favor. Quando deixarem de servir e se transformarem em dominadores, estarão por conta própria.
A verdadeira humildade, que é o serviço, não tem hierarquia, status ou graduação. Ela não tem níveis. Aquele que corta cebolas para alimentar sua família no almoço não é menos humilde ou servidor do que aquele que doou 100 milhões para a caridade. A humildade não vem da atitude em si, mas de um coração de quem se oferta. E eu deixo essa pergunta para os senhores, para as senhoras. Você tem ofertado o seu coração para o seu cliente? Examine com calma e continue conosco. Parabéns pelo seu desejo de se desenvolver. Essa foi uma breve conversa sobre comunicação positiva, a importância disso. O nosso tempo é curto, mas eu quero convidá-los a acessar o meu site, taisavitoria.com.br, e acompanhar uma das vivências de comunicação positiva, onde a gente aprende na prática todos esses conceitos aqui a qual eu me referi. Fiquem com Deus e até mais. Bom, doutores, eu gostaria de agradecer a doutora Thaisa. Eu gostaria de agradecer a você que está aí nos acompanhando, assistindo o Júlio Especial para Advogados, porque sem você esse projeto não existiria. Também quero agradecer a DV Box, Anjos Brasil, Afonso Paciléu, Instituto Brasileiro de Coaching Jurídico, a Fenaló 2019 e a Courrier Inteligência Jurídica. Bom, amanhã a gente está de volta, a gente tem uma programação às 13 horas no Instagram. Quero contar com você lá. E à noite aqui a gente tem um painel muito interessante, muito bom sobre inovação e gestão de novas tecnologias. Eu conto com você amanhã. Grande abraço e até lá. Tchau!